contra o Tombense e amanhã tem Cruzeiro contra o Uberlândia no Mineirão. Vamos começar falando do Cruzeiro, então, que provavelmente deve estrear os titulares na partida. Mas e no vestibular das duas primeiras rodadas, a molecada? Será que alguém foi bem? Foram aprovados? Muitas carreiras têm início no vestibular. Passar na prova representa a realização do sonho de muita gente. Mas para o jogador de futebol, no início da carreira, o teste para ter o sonho realizado não é de marcar X. Cria da toca tem que sair da toca. E a toca é ir pro campo. No Cruzeiro, quem aprova é o Tite. A gente até brincou, falou que alguns nunca imaginavam que ia trabalhar com o Tite, um cara de 2 Copas do Mundo, multicampeão. Queria agradecer a Deus pela oportunidade também ao Tite, né? Japa e Kaique Kenji representaram bem os crias da toca escalados nos 2 primeiros jogos do Campeonato Mineiro. Ganharam nota alta do professor pelos gols na vitória contra o Tombense em Uberlândia. A bola com o Japa, insistiu na jogada, Cauã Prates bateu! Gol! Mas será que a nota alta foi suficiente para aprovação? O GE veio para a rua para saber do torcedor. Quem passou no vestibular do Tite? Explique sua resposta. O Kenji, dá pra ver que ele tem um chute bem forte mesmo. Gostei do Kenji. Dá pra ver que, tipo assim, ele é meio que franzino, dá pra passar fácil entre dois. Jogou bem pra caramba o segundo jogo agora. O Japa teve pra sair, né? Ainda bem que não saiu. Fez gol, deu passe pra gol. Desde todos os jogadores, você acha que ele é quem passou no teste? Sim, ele passou no teste, né? Ele já tá pedindo passagem já faz um tempo, né? Ele sempre que entra, ele corresponde à expectativa. O torcedor bota muita fé no Japa. O mais citado pelos torcedores, Japa busca espaço depois de uma temporada complicada. Ano passado foi muito difícil para mim, gerava dúvida na minha cabeça. Foram só 5 jogos em 2025 por conta de uma lesão grave na coxa esquerda, sofrida durante um treino. Ele voltou a jogar em julho, mas não teve a sequência que espera ter agora com o Tite no comando. Nesse vestibular, quem saiu melhor na prova foi o Japa. Teve para sair para o Inter, fica aquela dúvida se não é melhor emprestá-lo para ele ter mais tempo. Acho que não, acho que dá para mantê-lo no elenco, principalmente pelo que ele mostrou no segundo jogo. É importante pra gente, né, esse início de campeonato dos mais jovens, mostrar para eles que a gente também que tá pedindo passagem. Contra o Uberlândia, neste sábado no Mineirão, Tite pode escalar pela primeira vez os titulares do elenco. Mas os crias da toca seguem como opção. Se tentasse encaixar o Japa seria o ideal. A maturidade, ela não é na teoria, ela é na prática. É ouvir o barulho, as pressões, é a expectativa alta, é a camisa pesada. Tite segue dando aulas. E os crias da toca ainda terão alguns testes para serem aprovados pelo professor. Vamos subir a nota de corte no Globo Esporte. Luciance está na toca da Raposa, porque, ó, vocês viram, a molecada foi bem, só que a hora de colocar os adultos em campo, a torcida cruzeirense está na expectativa. Gerson tá pronto, Lud? Boa tarde pra você, me conta. Ei, Maurício, muito boa tarde para todo mundo que tá com a gente. Momento de gente grande, né? A gente viu que nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, o Tite utilizou jogadores da base, também jogadores que tiveram menos minutos na temporada passada, e agora contra o Uberlândia amanhã, a grande tendência é de que a torcida cruzeirense veja o time titular ou algo muito próximo disso entrando em campo. Isso porque o Tite já começa a utilizar os jogadores do elenco titular de forma gradual, para, né, desenferrujar a galera, dar aquele ritmo e também para evitar lesões. Em relação ao o Gerson ainda não está pronto. Talvez ele ganhe alguns minutinhos, mas ainda não vai ser muito visto em campo. O Gerson está sendo preservado principalmente para o clássico do próximo final de semana. No dia 25, o Atlético vai receber o Cruzeiro. Enquanto isso, a gente não deve ver o Gerson entrando em campo, ou pelo menos não como titular. Maurício. Valeu, Lud. Obrigado pelas informações. Agora vamos fazer aquela conexão. Pampulha Vespasiano. Palco do próximo jogo do Cruzeiro, Vitor Moreira. E aí, Léo, tudo bem? Bom dia a você, bancada democrática, aqui acompanha o Alterosa Esporte. E estamos aqui, né, no palco desse jogo de sabadão, jogo de amanhã entre Cruzeiro e Uberlândia. A carga de ingresso, né, a previsão de público, na verdade, é boa. Mais de 25 mil ingressos, segundo a publicação do Cruzeiro nas redes sociais, já foram vendidos. A carga máxima de 40 mil bilhetes. E aí eu vou pedir para o Raimundão, né, que é o nosso repórter cinematográfico, Raimundo Ferreira, dar um giro aqui no Mineirão para vocês ficarem por dentro também. Ó, o pessoal já está dando
o último trato ali nas cadeiras, nos vidros. Já tem um quero-quero no gol ali, ó. A gente não sabe ainda quem é o time titular, mas o quero-quero tá agarrado ali, né? Então, tá tudo ficando prontinho aqui para esse jogo de amanhã entre Cruzeiro e Uberlândia. A gente sempre avisa, né? Os portões, as catracas, o estacionamento abrem 3 horas antes do jogo, então 3h30 da tarde tá tudo aberto para o torcedor vir aqui e já começar a entrar no Mineirão. A gente tem a ficha técnica aí também, Léo. Eu vou pedir para que a galera aí coloque, né, na tela para que todos vejam o quadro de arbitragem, o árbitro, os assistentes e também o VAR. E vou passar aqui para vocês agora quem comanda a partida: André Luiz Schettino, Policarpo Bento, os assistentes Felipe Alan Soares Silva. No VAR, o Leonardo Rotondo Pinto. Esse é o quadro de arbitragem para este jogo de amanhã entre Cruzeiro e Uberlândia aqui no Gigante da Pampulha. Léo. Maravilha, Vitor Moreira, já você retorna com outras informações e cuidado que o quero-quero é bravo, né? Não mexe na área dele, não. Mexer nas crias dele. Eu, se fosse ele, sair dali, Léo, porque o Caio Jorge vai entrar com tudo, hein? Eu, se fosse ele, sair dali. Tá correndo risco de vida esse quero-quero. Ela já está procurando. Daqui a pouco a gente volta com o Vitor Moreira. E também, direto da Arena, Lauro Lopes já vai trazer outras informações do outro jogo, que é do Atlético. Vamos lá, vamos falar desse jogo de amanhã, né? O Cruzeiro encerra hoje às 4 horas da tarde a preparação para esse jogo contra o Uberlândia. E aí muito mistério quanto ao time, né? Porque como ainda tem a atividade de hoje à tarde, o técnico Tite vai fechar ainda toda a preparação para este jogo. A tendência é de que os titulares voltem a campo amanhã, seja, na verdade, a estreia desses titulares nesse jogo contra o Uberlândia. Então, há indícios de que isso possa acontecer porque o Cruzeiro voltou para o time sub-20, né? Alguns jogadores, inclusive hoje, tem jogo à noite contra o Santos pelas oitavas de final da Copinha. Então, a tendência por esse motivo é de que alguns titulares voltem amanhã, a campo. E aí o torcedor pode ver Fabrício Bruno, por exemplo, né? A volta do Caio Jorge, do Matheus Pereira, Christian, enfim, esses jogadores devem estar no time titular de amanhã. Não vão ver o Gerson, porque os documentos ainda não chegaram lá da Rússia, realmente demora, né? A gente sabe como que é difícil negociar com o russo, ele já fechou toda essa negociação, mas os documentos ainda não chegaram. Assim que ele sair no bid, aí sim o Gerson tem condição de jogo. Isso pode acontecer na semana que vem, no meio de semana, ou no clássico contra o Atlético, no outro fim de semana na Arena, viu? Então, Aninha, muitas informações. Agora, já que o Tite ainda vai fechar esse time, escala logo o Cruzeiro, Aninha. Léo, é isso aí. O Vitinho já trouxe a informação. O Gerson ainda não está no bid, então não pode ser escalado. E já temos também três peças importantes, a gente sabe que não vão participar do jogo, que é o Matheus Henrique e o Vidalba, que estão aí nessa fase ainda de preparação para voltar. Estão vindo o Matheus Henrique teve uma lesão no primeiro jogo, o Vidalba terminou o ano com lesão e o Sinisterra também está fazendo uma preparação diferente aí para evitar as lesões ao longo do ano. Então são 4 peças que a gente sabe que não vão para o jogo. Então eu escalei com essas peças aqui, Léo. Cássio, Paredão Celeste, Jonathan Jesus e o Fabrício Bruno, também podendo entrar com o João Marcelo também, que ele tem sido o capitão nos últimos jogos. Então o Tite pode escalar tanto o Jonathan Jesus como o João Marcelo. Temos aqui a volta de Kaique, Lucas Romero e William. Lembrando que são só 10 dias de treino, então pode ser que ele altere aqui uma peça ou outra, pode entrar aqui com o Wallace. Ele também tem gostado muito do Rian Guilherme, que é o jovem que chegou agora, e está indo muito bem nos jogos. Então ele pode ser que tanto o Lucas Romero e o Lucas Silva, a gente não sabe como que eles estão aí nessa pré-temporada, então pode vir aqui com alguma surpresa. E na frente, Léo, o Arroio, que já vem jogando aí, jogou o último jogo aí com os meninos da base, pode manter o Arroio ou retornar com o Wanderson. E aí na frente não tem jeito, é Matheus Pereira, Christian e o nosso artilheiro, nosso matador, Caio Jorge está de volta. Então amanhã é Mineirão lotado, casa cheia, Léo. Provavelmente com essa escalação aí. Tá certo, Aninha. Eu vou perguntar que você escalou o Matheus Pereira, vou perguntar ao Vitor Moreira, que vai daqui a pouco dar mais informações. Matheus, já assinou? É sim ou não? Daqui a pouco você volta com mais. Talvez, para deixar a galera curiosa para daqui a pouco, Léo. Tá legal, Vitinho. Até mais. Ó, ações do seu time, Paulo Henrique. Fala aí, Vitor.
Vamos lá então. Paulo Henrique, o seguinte, a gente estava falando mais cedo, né? O Léo perguntando aqui sobre o Matheus Pereira, se já assinou, ainda não assinou, isso deve acontecer na semana que vem, essa renovação de contrato, né? Mas está tudo encaminhado, o Pedro Lourenço já disse, inclusive há algum tempo atrás, que se precisasse colocaria mais 5 anos para o Matheus Pereira aqui no Cruzeiro, mas esses 5 anos não devem acontecer, né? O Matheus deve assinar essa renovação até o fim de 2028, até dezembro de 2028, para aí sim continuar no Cruzeiro. Foi inclusive um pedido do técnico Tite, quando acertou com a Raposa a permanência desse jogador, que foi eleito inclusive ano passado o melhor meia do Campeonato Brasileiro, né? O Tite pede a permanência do Caio Jorge, pede a permanência do Matheus Pereira, de alguns outros jogadores importantes, né? Aquele esqueleto do time do ano passado. E o Tite falou, logo depois da vitória contra o Tombense, sobre o Matheus Pereira. Vamos ouvir o técnico do Cruzeiro. O primeiro grande trabalho da direção, claro que para mim aquilo que eu acredito, mas é para o Cruzeiro, é a manutenção de Caio Jorge, a manutenção de Matheus, é a manutenção da equipe base toda, de não deixar sair a equipe base toda, inclusive com as peças de reposição. Eu não sei como é que está a situação do Matheus, mas enfim, a gente fica na expectativa, quero muito, porque ele é identificado, ele é a camisa do Cruzeiro. Pereira é muito importante para o time, não é isso, Paulo Henrique? É, exatamente, Léo. A gente sabe que uma das grandes propostas do Cruzeiro para essa temporada é justamente a manutenção do elenco. O maior reforço do Cruzeiro é a manutenção desse elenco. O Tite já deixou claro aí em algumas entrevistas que ele fez. Embora chegue ali o Gerson, que chega para agregar, a gente tem o Caio Jorge que continuou no Cruzeiro. Ontem o Pedrinho mesmo deu uma entrevista revelando alguns detalhes dos bastidores dessa negociação com o Caio Jorge, esse assédio sofrido pelo Flamengo. Mas enfim, ficar com o Matheus Pereira, manutenção do Matheus Pereira é essencial. Eu acredito que seja, inclusive, a maior contratação, o maior investimento do Cruzeiro nesse momento é justamente a manutenção do Matheus Pereira. Até porque o craque do Brasileirão, um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro do ano passado, tem que ser tratado de forma diferente. E com certeza é uma negociação que vem se arrastando aí. É difícil, a gente sabe que com grandes atletas essas negociações demoram, essa demanda acontece. Mas espero que até o final da semana, até o início dessa próxima semana, foi o que o Pedrinho falou, tudo se concretize aí. A informação que a gente tem neste momento é que vai ter uma extensão desse contrato até 2028. Viu? O Gerson veio, né, como salário, veio da Rússia, o salário já lá em cima. Caio Jorge teve um reajuste. Aí o Matheus Pereira... Falou, tem que entrar nesse bolo também. Vai entrar nesse bolo também. O que foi anunciado pra gente até então é que vai ser um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro, viu, Leopoldo? Pô, mas aí é muito para um jogador que nos últimos 3 anos e meio que está no Cruzeiro não ganhou nenhum mineirinho. Não ganhou um mineirinho. E que nem queria estar aqui também, nem né? Queria Você lembra que ele nem queria estar aqui, quem falou que queria ir embora. Ele falou, eu quero ficar no gelo. O ídolo do seu time que está indo embora pro Fluminense aí, resolvendo esse outro que também não tá querendo. Aumento de salário, mas enfim, isso, cara. Nós pagamos o Beto Ruim, que ele veio aqui, ele deu um brasileiro, ele deu uma Copa do Brasil, a Supercopa, ganhou 6 mineiros seguidos e concluiu o ciclo dele. E agora tá querendo ir para um time maior, gente. Acontece nas carreiras dos atletas. É isso.